Muito obrigado, bom dia. Agradeço ao querido Rinaldo o convite para estar aqui hoje, nesta manhã, nesta série de eventos que a Cultura Bíblica, a Genebra Distribuidora, vem promovendo e certamente contribuindo muito para o reino de Deus. E nesta manhã, no tempo que dispomos, o tema que propomos foi tratar da ética cristã apresentada por Cristo no Sermão do Monte, cujo título demos uma ética acima de qualquer suspeita. Pediu-me o Ronaldo que falasse acerca do meu ministério. Em poucas palavras, eu tenho atuado ao longo dos anos como editor, sobretudo junto à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como diretor de publicações, onde lançamos dezenas de títulos. Entre esses títulos, começamos a lançar algumas obras de linha reformada. A primeira delas foi E Agora, Como Viveremos, com Charles Colson e Nancy Pearce, e a seguir outras do mesmo tom, Verdade Absoluta, também de Nancy Pearce, de modo que a minha vida todo esse tempo, além do pastoreio em Teresópolis, hoje sou pastor emérito de uma igreja, toda a minha vida todo esse tempo tem sido dedicada à área da literatura, à área bíblica, à área teológica. Fui missionário entre portugueses nos Estados Unidos na década de 80. Naquela época, fundamos o primeiro Instituto Bíblico de Língua Portuguesa nos Estados Unidos. Hoje há pastores formados naquele instituto que fundamos. E, de maneira rápida, essa é minha área, a área que eu atuo. Tenho participado também da Consciência Cristã em Campina Grande, como um dos preletores. No entanto, o que mais importa é estarmos à disposição de Deus para ser instrumentos em suas mãos, de maneira que Ele nos use e possamos ser bênçãos, ser canais para abençoar e também sermos abençoados. O Sermão do Monte, assim conhecido, se resume em 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu diria que, infelizmente, há poucas obras em português. As principais delas são de Martin Lloyd Jones e a outra de John Stott. E, fora essas duas obras, temos pouquíssimas outras, e há alguns anos eu escrevi alguma coisa sobre o Sermão do Monte, numa obra lançada pela CPAD, que também se encontra esgotada. E eu entendo que deveríamos valorizar o Sermão do Monte mais do que se valoriza, porque o Sermão do Monte é a síntese do ensino de Cristo, é a regra áurea do reino de Deus. E quando lemos esses 3 capítulos, descobrimos algumas coisas essenciais para a vida cristã e algumas marcas que distinguem o reino de Deus, sobretudo focalizando uma questão que eu considero extremamente séria hoje. Há uma expressão que vem sendo muito difundida entre alguns teólogos, quando eles dizem que Jesus é a chave hermenêutica. E eu concordo que essa expressão tem a sua validade, mas só que ela é mencionada dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro escopo, para tentar desfazer, para tentar não valorizar
o Antigo Testamento e, sobretudo, também outras partes do Novo Testamento, de modo que a leitura bíblica se torna uma leitura bíblica seletiva. E se usa essa expressão simplesmente para se trazer uma concepção de uma vida cristã sem compromisso, de uma vida cristã em que a graça é elevada a um nível tal que ela nos salva, mas não significa compromisso, não significa comprometimento. E algumas coisas são mitos, outras não são mitos, só que quando nós lemos o Sermão do Monte, esses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, nós descobrimos que a ética que Jesus estabelece, ele reúne os seus discípulos, sobe a um monte, e é importante frisar que ele não se dirige à multidão. Claro que a multidão vai ao seu encontro, a multidão está presente, a multidão participa, a multidão ouve, mas essa palavra é dirigida de forma específica aos seus discípulos, aqueles que seriam os seus apóstolos e teriam a responsabilidade de dar continuidade à igreja, de trazer as verdades do reino. Então, ele vem de uma forma muito direta, de uma forma muito incisiva, de uma forma muito precisa, e amplia os conceitos do Antigo Testamento. Ele não reduz, ele não estreita. O fato é que, nesses 3 capítulos, ele amplia, ele torna, eu diria que, o caminho ainda mais estreito do que se poderia pensar, do que se poderia imaginar. Então, nós temos nesta explanação aquilo que eu chamo de colunas que sustentam o modelo de vida trazido pelo reino de Deus, que é a ética do reino de Deus. E esses princípios, eles se repetem no Novo Testamento de forma pormenorizada, de maneira que nós não temos, de forma alguma, de pensar que a vida cristã é essa vida livre, é essa vida que você simplesmente age como bem lhe aprouver, você simplesmente decide o que tem de fazer, e não existem padrões, não existem parâmetros, não existem princípios. A ideia do mal é uma concepção humana, é uma concepção, digamos, de uma filosofia ou do gnosticismo que trata o nosso corpo como sendo mal, quando o próprio Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele falando aos discípulos, ele diz a eles: vocês são maus, e mesmo sendo maus, vocês são capazes de dar coisas boas aos seus filhos. Não é? Quando ele faz uma relação entre o que se pede ao Pai, não é? E dizendo que Deus não seria capaz de dar coisas ruins. Não é? Se o filho pede pão, o pai não seria capaz de dar pedra, ou uma serpente, ou coisa do gênero, e ele faz essa correlação dizendo: vocês são maus. Ou seja, a nossa índole é pecaminosa, a nossa índole é má. A nossa índole não é essa índole perfeita, essa índole que muitas pessoas tentam estabelecer, sobretudo nos dias de hoje, de que cada um estabelece os seus próprios valores, a verdade é relativa, ela não é absoluta, quando aqui no Sermão do Monte descobrimos que a verdade é absoluta. Você talvez dirá para mim: pastor, mas existem coisas relativas. É óbvio que existem coisas relativas, mas até as questões relativas, elas se derivam do absoluto. Deixe-me usar aqui algumas ilustrações muito rápidas. Por exemplo, todos nós somos obrigados, necessariamente, todos nós temos de comer.
Agora há pouco nós lanchamos, tomamos café, certamente vamos almoçar e provavelmente vamos fazer hoje 3 refeições ao dia. E se fizermos 3 refeições, nós já teremos alcançado a meta do Lula, porque ele disse que ficaria satisfeito quando todos os brasileiros conseguissem fazer 3 refeições ao dia. Mas o fato é que todos nós comemos. Esse é o fato. Agora, o que comemos, aí é outra história. Comer é uma necessidade, é algo que eu poderia chamar de absoluto. Agora, o que comemos depende de questões regionais. Por exemplo, os nordestinos gostam muito de cuscuz, gostam muito de carne de sol. Já os nortistas gostam muito de maniçoba, de tacacá no tucupi e coisas do gênero. Se alguém aqui viajar às Filipinas e for recebido na casa de uma família, a família vai lhe receber com um prato especial chamado balut. E o que é o balut? Balut é o ovo de pata ou de galinha, já com o embrião dentro, cozido, preparado, e esse é o prato que eles vão lhe oferecer. E se você não comer, isso significa uma desfeita enorme. Agora, qual é a lógica dessa ilustração que eu estou usando? É que comer é absoluto, nós precisamos. Agora, o que vamos comer aí entra no terreno da relatividade, mas até as coisas relativas se derivam do absoluto. Dormir, todos nós precisamos dormir. Agora, crianças, bebês dormem 18 horas, 20 horas ao dia. Adolescentes como eu dormem 12 horas, talvez, e as pessoas já mais idosas dormem 7, 6 horas e estão satisfeitas com esse período de sono, mas todos precisamos dormir. Então, até na própria vida, nós temos essa concepção do absoluto. E no Sermão do Monte, é exatamente isso que nós descobrimos. Descobrimos que o Senhor amplia, o Senhor estabelece aqui uma radicalidade no que chamamos de ética do reino. Agora, é claro que nós não podemos olhar essa ética de forma legalista, uma ética do tipo, isso pode, aquilo não pode, ou uma ética, faça porque senão você morre. Ao contrário, eu diria, faça porque fazendo você vive, seria o sentido mais correto. Nós não podemos olhar sob a ótica legalista, porque esse não foi o sentido do Sermão do Monte. Essa não foi a finalidade, quando Jesus se reúne com os discípulos para passar esses conceitos, essa ética do Sermão do Monte, esse radicalismo, essa radicalidade, essa linguagem forte. O sentido não foi esse de você praticar, de você ter aquele código de regras, de ter aquele padrão, e se você não cumprir aquele padrão, então você está fora do reino, está excluído do reino. Não é esse o sentido. Então, nós temos aqui 3 dimensões que eu gostaria de compartilhar rapidamente, não é, dentro do tempo que eu disponho, sobre essa ética. Primeiro, essa ética ela tem uma dimensão presente. Essa ética tem também uma dimensão futura e essa ética tem uma dimensão do compromisso. O que é a dimensão presente? Quando Jesus veio, ele estabeleceu o seu reino. Diz a Bíblia que ele veio, e a expressão continuamente usada nos evangelhos é essa: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Mateus usa, sobretudo, a expressão reino dos céus, e há quem faça a distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Eu não acredito que haja essa distinção, até porque nos sinóticos descobrimos que as mesmas passagens onde nos outros evangelhos sinóticos
se usa reino de Deus, em Mateus se usa reino dos céus. Então, são passagens semelhantes e reino dos céus é sinônimo, tem o mesmo sentido, é equivalente a reino de Deus. E o reino de Deus é o domínio de Deus através da história, em todos os tempos. E hoje nós estamos presentemente vivendo uma dimensão do reino de Deus, e a igreja é a agente desse reino de Deus na terra nos dias de hoje. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, você pode perceber lá, em várias passagens, quando se diz que a igreja anunciava o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, o domínio de Deus. Então nós temos uma dimensão presente desse reino, e a ética do reino de Deus é para ser vivida nessa dimensão presente da história, onde nós somos súditos do reino. Todo reino tem um sistema político, todo o reino tem um sistema legislativo, todo reino tem um sistema de normas, e você precisa se submeter a essas normas. Então, nós estamos numa igreja, como denominação, e somos parte da igreja de Cristo, mas, sobretudo, nós somos parte do reino de Deus. E como parte do reino de Deus, há uma dimensão presente, em que esse padrão que Deus estabeleceu, extremamente, eu costumo dizer, e é o título aqui do meu primeiro capítulo do livro, um sermão duro demais, é um sermão que vai além das nossas possibilidades. Por exemplo, Jesus diz, aqui no Sermão do Monte, não é, que se você olhar para uma mulher com sentido cobiçoso, já cometeu adultério com ela, simplesmente pelo fato de olhar. E aí você vai dizer, bem, então eu estou em maus lençóis. Billy Graham já dizia que o primeiro olhar não é pecaminoso, mas o segundo olhar já vem com essa pecaminosidade, porque o primeiro olhar normalmente é involuntário, mas o segundo olhar, ele já é um olhar voluntário. Agora, qual é a radicalidade desse discurso? É que todas as coisas começam aonde? Começam no coração. É lá que as coisas são maquinadas. Não existe o chamado, digamos assim, pecado voluntário. Claro que existem coisas que você comete involuntariamente, mas elas são pensadas em questão de segundos pelos reflexos e pela nossa capacidade veloz de raciocinar, de modo que todos os nossos atos, todas as nossas práticas, elas são engendradas. E aí um exemplo que nós temos quando falamos sobre a questão do adultério, o exemplo que nós temos é em Davi. Quando ele perpetrou o pecado de adultério com Batseba, é uma história que todos conhecem. E geralmente algumas pessoas dizem, foi um momento psicológico, mas não é bem assim. Quando você começa a ler a história, quando você descobre que Davi mandou os soldados à guerra e ele ficou sozinho no palácio, mandou a Joabe comandar o exército, isso aí foi premeditado, porque normalmente naquela época, os reis acompanhavam os exércitos à guerra, à batalha. Os exércitos não iam sozinhos. Uma outra coisa que você descobre é que Urias, o esposo de Batseba, era um dos 30 valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte da guarda de honra de Davi. Ou, numa linguagem mais contemporânea, ele era da equipe de segurança de Davi. Você descobre que Batseba era neta de Aitofel, que era o Zé Disseu da época, o chefe da Casa Civil da época de Davi. Então, o relacionamento entre eles era muito grande, era muito estreito, e o fato de Davi estar lá no pátio e vendo Batseba banhar-se do outro lado, significa que ela morava na corte. Ela não morava distante. Então, são pressuposições, são conjecturas que nós podemos construir para mostrar que o pecado é premeditado aonde? É no coração. Então,
o Senhor vem e amplia a coisa. Não é meramente o ato de você ir lá pecar, mas nós temos que tratar das causas, e as causas começam no coração. Estou usando aqui este exemplo aqui do Sermão do Monte. Outro exemplo que Jesus usa aqui de maneira muito radical é quando ele diz sobre cortar a mão direita, não é? Ou cegar o olho direito. Ele usa aqui duas figuras muito comuns naquela época, não é? Em relação à importância que se dava à mão direita, a importância que se dava ao olho direito dentro da cultura judaica. E ainda até recentemente, nós tínhamos isso em relação à mão direita para escrever. Eu cresci e eu escrevia com a mão esquerda, mas eu sofri tanta disciplina na escola, eu levei palmatórias na mão, não é, para poder aprender a escrever com a mão direita. Então, eu hoje escrevo com a mão direita, fui forçado a isso, mas todas as outras coisas eu faço com a mão esquerda. Eu estou mostrando a importância desses elementos, e o Senhor pega esses elementos da cultura e diz, olha, se a sua mão direita lhe escandaliza, é melhor cortar. Se o seu olho direito lhe escandaliza, e algumas pessoas literalizam isso, mas a verdade aqui é que ele está mostrando a radicalidade da ética do reino de Deus, usando elementos da cultura judaica, para mostrar que se você não erradicar internamente, e se você não eliminar esse processo lá onde ele começa, as coisas não vão funcionar. Por quê? Você pode cortar a mão direita, mas a mão esquerda continua funcionando. Você pode arrancar o olho direito, mas o olho esquerdo continua funcionando. E você pode, digamos assim, eliminar todos os membros que fazem essa interação com o mundo externo, mas a sua mente continua funcionando, não é? E as coisas, para sermos assim mais claros, elas são engendradas aqui, não é? Elas são... Eu conversava com alguém que tinha passado por uma cirurgia radical de próstata, e eu disse para ela, você hoje não vai ter mais nenhum problema, porque já que essa cirurgia lhe trouxe algumas consequências na área sexual, então você hoje é um homem. Aí ele disse, o problema não está aí, o problema está aqui. Os desejos permanecem, não é? A libido, ela não deixa de existir, embora você possa não ter certas funcionalidades, e embora você hoje tenha recursos para manter essas funcionalidades, e me perdoem a redundância, em funcionamento, não é? Ainda assim, o que ele quer dizer é que as coisas estão aqui, começam aqui dentro. Então, é um sermão radical, não é, que tem esse compromisso presente, mas também, como eu disse, tem uma dimensão futura. Que dimensão futura é essa? É quando ele aponta para aquele tempo em que o reino de Deus será definitivamente implantado na história, da intervenção de Cristo. E aí não vou entrar no mérito escatológico das diferentes correntes escatológicas. Eu costumo, para satisfazer a todos os segmentos nessa área, eu costumo dizer o seguinte, eu vou até João 14. Jesus disse, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí eu resolvo todos os problemas, não é? Em relação a essas questões posteriores. Porque isso é tão sério. Teve um pregador há alguns anos que ele chegou a ensinar dizendo que Lula era o anticristo. E, de repente, você pode pensar, pelo andar da carruagem, quem sabe, ele até pode ser. Mas ele usou um exemplo bíblico lá de Daniel, porque Daniel tem duas coisas interessantes. Uma é o sonho de Nabucodonosor, quando Deus lhe mostra, quando ele tem um sonho e ele vê os reinos do mundo na forma de uma estátua.
a sequência dos impérios mundiais. Posteriormente, Daniel tem um sonho e ele vê a mesma sequência de impérios mundiais na forma de animais. E esse irmão pega e faz um acróstico em português, não no hebraico, em português, não é? E ele diz o seguinte: o primeiro animal era o leão. Qual é a primeira letra do leão? L. O segundo animal era um urso. Qual é a primeira letra do urso? U. Terceiro animal, um leopardo. Qual é a primeira letra do leopardo? L. E o quarto animal, um animal grande e terrível. Qual é a primeira letra? A. O que forma o acróstico? Lula. E ele ensinou isso aí pelo Brasil todo, dizendo que Lula seria o anticristo baseado nessa especulação em cima de um acróstico que nem no original existe. Se você for para o inglês, pelo menos em relação ao urso, a palavra é outra, não é verdade? Então, eu fico por aqui e eu creio que haverá uma intervenção histórica de Cristo. Haverá um momento, uma interrupção, em que Cristo vai estabelecer o seu reino. E nós vamos viver essa ética de maneira absoluta, de maneira plena. Então, existe uma dimensão futura. E a terceira dimensão que eu mencionei, para poder a gente adiantar, é a dimensão do compromisso. Não é? O Sermão do Monte, ele traz essa concepção de estarmos comprometidos com os princípios do reino, com os valores do reino. Agora, quais são os pressupostos do Sermão do Monte? Primeiro, eles são como uma bússola para singrarmos em busca do nosso horizonte. Eles estão lá. Os princípios, eles são a nossa idealização, são o nosso alvo, é o que nós desejamos para pôr em prática na nossa vida. Estão além da nossa capacidade, nós não temos em nós nada que nos torne capazes de pô-los em prática. Eu creio absolutamente na depravação total do homem. Isaías 64, verso 6, não é? Todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Romanos capítulo 3 e 23, que todos conhecem, porque todos pecaram e destituídos da glória, estão da glória de Deus. Então, não existe em nós nada, as mínimas condições, esse é o fato de cumprirmos, mas lá estão esses princípios, eles são o nosso ideal, e daqui a pouco eu vou chegar lá. Eles são o nosso ideal. Uma outra coisa também que nós temos que entender como pressuposto do Sermão do Monte, é exatamente isso, que nós somos incapazes de expressar em nossa relatividade humana esses princípios. Nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade, porque eles estão além, eles estão acima das nossas possibilidades. E aí vem a pergunta: como é que nós vamos viver esses princípios? Qual é o recurso para esses princípios? Deus estabelece um padrão, e como é que nós vamos viver esse padrão? E aí eu venho para uma frase de Agostinho, muito interessante, quando ele disse da seguinte maneira, ele disse assim: só na grandeza da vossa misericórdia coloco toda a minha esperança. Dai-me o que me ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. Isso aqui resume tudo. Eu diria que a coisa mais complicada para qualquer um de nós é alguém chegar para você e dizer: olha, eu quero que você faça isso, e não lhe dá as ferramentas, não lhe dá as condições, não lhe dá os meios.
E aí você tem que providenciar, você tem que correr atrás, você não tem recursos, você não tem soluções, você tem que tentar ser criativo, mas os limites são tantos que você não tem como cumprir. Mas o interessante é que Deus dá os padrões e Deus dá também o meio. E qual é o meio? O meio é a graça que todos nós conhecemos. Como diz lá em Romanos capítulo 5, versos 17, 20 e 21, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão, não no futuro, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se olharmos o Sermão do Monte simplesmente como um código de leis, ele não tem condição de nos fazer abandonar o pecado. A lei, ela geralmente aponta a falha e ela geralmente aponta a condenação. A graça é diferente. A graça, ela lhe abraça e lhe redime da condenação, e a mesma graça que salva é a mesma graça que lhe dá forças para você viver uma vida de vitória, é a mesma graça que lhe dá condições de você viver nessa vida humana, dos limites humanos, com toda a relatividade que todos nós temos e sofremos, mas viver ainda hoje, experimentar de forma, digamos, como espelho, ou de forma muito humana, esses princípios que Deus estabeleceu no Sermão do Monte. Então, graça não significa liberdade para viver pecando. Essa é uma outra coisa que todos nós conhecemos, porque há quem diz que nós valorizamos a graça para se dar liberdade para pecar.